E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero agora falar um assunto que também, é recorrente aqui no canal, mas é mais um texto que um irmão colocou aqui para poder tirar sua dúvida. E vamos tirar a dúvida desse irmão, Já conversei com ele pelo WhatsApp, mas é sempre legal a gente colocar em público, algumas coisas que muitas das vezes nós conversamos ali em off, E aí ele sugeriu da gente trazer aqui para o canal essa questão, esse versículo que também eu não me lembro de ter utilizado ele em algum momento, tá? Então a pergunta dele é a seguinte, olha só. Ele vai usar aqui, Tiago 2,24, isso aqui vai desencadear em uma outra dúvida, tá bom? O texto é o seguinte, ó. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Aí ele pergunta, se o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé, como que eu consigo entender essa explicação aqui que o colega colocou? Olha só. E quando diz que não fomos salvos pelas obras da justiça praticadas por nós, é como se ele dissesse, obras da justiça de Deus e não obras da justiça humana. Obras da justiça de Deus, mas não obras da justiça humana. Eu, de imediato, falei, tem alguma coisa errada aqui. Como assim obras da justiça de Deus, mas não obras da justiça humana? Porque quem está praticando a obra sou eu. Então, eu coloquei a seguinte frase aqui. Creio que isso não existe. Toda obra tem duas coisas. Quais são as coisas, Ou a injustiça do diabo praticado pelo homem, ou a justiça de Deus praticado pelo homem. Então não são obras da justiça de Deus e não obras da justiça humana. O homem, ele está ali para fazer a obra ou de Deus ou do diabo, ele não fica neutro. E quem é que incita ele a fazer as obras de Deus ou as obras do diabo? Deus e o diabo. E quem pratica o que Deus ou o diabo incita a fazer? O homem. Então não é obras da justiça obras do homem, é obras da justiça de Deus. Toda a obra que o homem faz ou é de Deus ou é do diabo. Inclusive até as nações, porque lembra lá de Romanos capítulo 2? Vai dizer que eles praticam a lei da consciência que Deus colocou no coração deles. Então até o bem que eles praticam, que as nações praticam, e por essas obras eles serão julgados, são obras da consciência que o Senhor colocou no coração deles. Não é obra deles, não é coisa deles, é coisa de Deus. E por essas obras eles serão julgados. E as nossas obras que nós praticamos, que é totalmente diferente, são obras da fé. Isso aí está lá em Hebreus no capítulo 11. Pela fé, Abraão foi lá e fez. Pela fé, Noé foi lá e fez. Pela fé, Moisés foi lá e fez. Pela fé, alguém fez alguma coisa. Então a fé está totalmente linkada com os meus atos. Quando lá em Abacuque fala que o justo viverá pela fé, a palavra ali no hebraico é emuná, a fé é fidelidade. Por isso que lá em Gálatas, no capítulo 9, vai estar lá dizendo o seguinte, que o fruto do Espírito é domínio próprio, é alegria, é fé, e em outras traduções eles traduzem como fidelidade. Percebeu? Então a questão de você ter fé, a fé sem obra é morta, ou seja, eu crer e não praticar o que eu creio pelo meu livre-arbítrio, a minha fé não vale de nada. É isso que ele está dizendo. E o que não tem Deus? Eles têm a lei impressa na consciência deles. Eles não precisam, por exemplo, de uma Bíblia Sagrada para poder entender que o roubar é errado. Você veja, por exemplo, na própria história, que o Código de Hammurabi é centenas de anos mais antigo do que a lei de Moisés. E no Código de Hammurabi está lá, olho por olho e dente por dente. Ou seja, tentando praticar a justiça. Isso está lá na lei de Moisés. Mas é uma lei que tenta trazer justiça para impedir do homem de fazer o mal. Por quê? Existe no ser humano a ciência, de que aquilo que ele fizer, ele será cobrado.
né? É errado, não pode. Por quê? A lei da consciência. Então, essa explicação aqui, que as obras que Deus cobra é a obra da justiça de Deus e não da justiça do homem, isso está errado, porque na realidade, né, o que aperfeiçoa a igreja? São as obras de justiça dos santos. Está lá em Apocalipse capítulo 19. Então tem que fazer essa diferença. E aí foi posto aqui um outro texto que também é interessante, que diz assim, ó, Tito capítulo 3, versículo 5, ó. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aí, ó, não por obras de justiça praticadas por nós. Pô, não por obras de justiça praticadas por nós o quê? Aí eu tive que ir lá no contexto para entender o que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha agora com o contexto o que ele está dizendo. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros, mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo. Então, ele não está falando aqui, né, que o Senhor Jesus, ele já me salvou no sentido de ter me dado a vida eterna, não pelas coisas que eu pratiquei. Não é isso que está dizendo. Ele está dizendo que eu não fiz nada para que Jesus aparecesse, e mesmo assim ele veio, apareceu e me regenerou. É isso. A regeneração, o novo nascimento, e realmente é o que a gente sempre ensina, independe do que você faz e deixa de fazer, porque é graça. A graça não tem a ver com a obra, né? A graça tem a ver com o favor imerecido. Ninguém merecia aquilo, ele veio lá e derramou a sua graça por nós. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele não está falando que eu serei salvo por causa da justiça que eu pratiquei ou não, e por isso ele me salvou. Não é isso que está dizendo. Ele está dizendo que a graça de Deus se manifestou na minha vida independente do meu comportamento. Eu não precisei ter um bom comportamento para que a graça de Deus viesse se manifestar. Simplesmente a graça veio e se manifestou. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está falando do momento da minha regeneração. Ah, mas tem a palavra salvou aqui. Como é que você sai dessa? Pois é, a palavra salvar no grego é sozo. E ela tem vários sentidos. Por exemplo, olha aqui, ó. Ela tem resgatar do perigo, da destruição, poupar alguém de sofrer, de perecer, né? Restaurar a saúde de alguém, né? Tem vários sentidos na Bíblia. Não é salvar na Bíblia, quando fala salvar, por exemplo, aqui, vamos pegar aqui um texto, ó, que vai falar aqui em Mateus 9, 21 e 22, ó. Porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Né? Ou seja, eu quero ser curada, vai lá, a tua fé te salvou. Salvou aqui está no sentido de curar, porque sozo, ele tem vários sentidos. Então, quando o apóstolo Paulo está falando aqui, nos salvou, ele nos libertou, ele nos resgatou do império das trevas. Mas não no sentido de unicamente eu ter sido salvo com a vida eterna já garantida no meu coração. Até porque ele vai dizer aqui em Romanos 8, 24, porque em esperança fomos salvos. Você foi salvo? Você foi salvo em esperança. Porque se você não for fiel até o fim, se você não perseverar até o fim, o teu nome será arriscado do livro da vida. Lembra do que Paulo disse lá em Romanos capítulo 11. Considerai a bondade e a severidade do Senhor. Né? Se você permanecer fiel, a bondade dele virá. Mas se você também cair, virá sobre você o castigo, a severidade. Tu também será cortado. Então as pessoas pegam a palavra porque ele nos salvou, aí quer tirar onda, né? Tá vendo? Salvou no passado, salvou, já estou salvo. Só que a palavra salvou, ela não tem um único sentido
ele me salvou do lago de fogo e enxofre e agora, né, eu estou peremptoriamente salvo e ninguém vai tirar essa salvação de mim. Não é isso não. Quando ele fala nos salvou, ele nos resgatou do império das trevas. Ele nos livrou, ele nos buscou, ele nos sarou, ele nos curou. Agora, a salvação no sentido absoluto da palavra, isso o apóstolo Paulo vai dizer, que a nossa salvação está mais perto de nós do que quando a abraçamos. Então, a salvação no sentido completo da palavra, que é a glorificação do corpo, isso não aconteceu ainda. Agora, a salvação no sentido de resgate, regeneração, isso sim já aconteceu. Então você tem que ter esse entendimento, né, de que primeiro ele me salva assim do pecado, do mundo, né, das trevas, ele me salva de tudo que se refere ao velho homem, ele me salva. Eu já estou salvo nesse sentido. Agora, no sentido de salvação eterna, isso daí, meu irmão, você tem que correr atrás, você tem que ser fiel, você tem que aprender a perdoar, você tem que aprender a amar, você tem que gerar fruto. Então, olha quanta coisa tem aqui nesses textos que a gente estuda aqui, que a gente percebeu, que precisam ser bem alinhados. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu tenho que entender no meu coração, tá? Eu já conquistei a salvação no sentido de que eu já estou peremptoriamente salvo? Não, isso não. Porque eu ainda estou nesse mundo e o diabo vai continuar me tentando. Você acha que está te tentando para quê? Né? Qual o objetivo dele continuar te tentando? Né? Bom, esse é o primeiro passo. Tá? O segundo passo, eu sou salvo em esperança, Romanos 8:24. Então, se eu sou salvo em esperança, isso significa que eu tenho a esperança de que uma hora eu vou alcançar essa completude do sozo, da salvação plena, corpo, alma e espírito glorificados. Isso ainda vai acontecer, eu preciso conquistar isso. Bom, ok. Obras de justiça, elas me servem para nascer de novo? Não, que é o texto de Tito 3,5. Elas não me servem para nascer de novo. Eu não precisei praticar alguma obra de justiça para Jesus vir à terra, morrer, ressuscitar, né? E me regenerar. Não dependeu isso de mim em hipótese alguma. Isso não tem nada a ver comigo, isso tem a ver unicamente com ele. Né? Então, nesse sentido que Paulo fala em Tito 3,5, 4, 5, 6, né? 3, 4, 5, né? Nesse sentido é que ele está dizendo. Nós estávamos perdidos, inimigos, brigando um com o outro, né? Então, Jesus foi enviado, ele foi glorificado, me regenerou. Isso não tem a ver com as minhas obras de justiça. É isso que ele está falando. E por isso ele nos salvou, ou seja, nos resgatou, ele nos curou, ele nos libertou. Mas ele não está falando aqui que agora não tem a ver com a prática de vida, não tem a ver com o que eu faço, o que eu deixo de fazer, que agora ele já me salvou e independente da minha prática, eu vou continuar sendo salvo. Deus me livre, como é que Paulo ia falar um negócio desse? Ele ia se contradizer todinho. Se Paulo fala isso, ele ia se contradizer todo. Então não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O que o apóstolo Paulo, repetindo aqui, de outras formas, de outras maneiras, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que não foi eu ser bom ou eu ser mal. Foi a graça de Deus que trouxe Jesus até a terra e essa graça deu condições de eu ser regenerado e de eu ser salvo, liberto. É isso. Tá? E agora a fé sem obra é morta. Agora já é um outro nível. É o nível de um homem regenerado. É o nível de um homem que nasceu de novo. É o nível de um homem que tem o Espírito Santo. Agora eu preciso coadunar a minha fé com a minha prática de vida. Então eu creio em Deus, então eu perdoo. Eu creio em Deus, então eu amo. Eu creio em Deus, então eu pratico a verdade. Eu creio em Deus, então eu passo a andar segundo as normas e as leis do reino de Deus. É a minha fé estando alinhada com a minha prática de vida. Eu vivo aquilo que eu creio. É isso. Né? Então, essa questão claro, ela é um pouco complexa, porque você depende de ter o mapa dos textos ali abertos e você colocar cada um no seu devido lugar, para não criar essa quizumba
que muita gente cria. Pega texto sem contexto, pega os versículos isolados, pega a palavra salvo e aplica em tudo quanto é lugar. Isso está errado, irmão. Então a gente precisa ter um pouquinho de equilíbrio nisso daí, para que a gente possa não criar heresias, não criar doutrinas libertinas, tipo, independente do que acontece, eu já estou peremptoriamente salvo, não criar uma outra doutrina da graça irresistível, onde Deus te tira toda a resistência, né? Deus te tirou a resistência toda de você e ficou fácil, né, te manipular. Nada disso, tá? O que nós cremos é que Deus, de fato, Ele me salvou no primeiro momento. Você imagina, por exemplo, uma pessoa que está nadando e ela começa a ter uma cãibra na perna e ela começa a se afogar, e eu vou lá no meio do mar, pego ela, faço respiração boca a boca e ela começa, né, a respirar, salvei. Ela vai e anda, né, aí cai no chão ou quebra, o carro pega ela vai e morre. Adiantou? Não. Então, esse primeiro salvar é o salvar da minha cura interior, é o salvar da libertação dos pecados, é um primeiro salvar, é a primeira etapa, é o processo de santificação, é o processo de regeneração, é o processo de aperfeiçoamento. E o último momento da salvação que o apóstolo Paulo fala, por isso a Bíblia fala lá em Apocalipse 19, agora chegou a salvação, agora chegou a salvação. Este processo de salvação é o processo final, que é onde ele vai incorruptibilizar aqueles que conseguiram alcançar um nível de maturidade, um nível de santidade. Amém? É isso daí. Fica essa palavra em nome de Jesus.